Nós estamos falando agora da queda do Império Romano. Estamos falando da queda do Império que marca o começo da Idade Média. Então nós estamos entrando naquele grande período de mais de 1000 anos que é chamado de Idade Média, ou medievalesco, como muitos historiadores preferem chamar. A nomenclatura em si não é o mais importante agora, mas o importante é que você entenda que nessa época começa a Idade das Trevas. E essa Idade das Trevas, claro, ela não tem esse título que esse período ganhou, ele não é um título muito bom, porque não foram só trevas, teve muita luz na Idade Média, a gente tem muita riqueza na Idade Média. Eu mesmo não compactuo com esse título Idade das Trevas, a não ser que para a Idade das Trevas nós estejamos falando especialmente na perspectiva religiosa, cristã religiosa. Aí sim nós estamos falando de um período terrível para o cristianismo, porque é um período em que acontecem muitas distorções. É um período em que a fé ela passa a ser misturada sincreticamente com muitas outras crenças. Então, para a fé cristã foi de fato um período terrível. Se a gente está falando aqui de cultura, estamos falando aqui de arquitetura, estamos falando de música, foi um período brilhante. Não há nada de trevas aí. Mas se nós estamos falando do cristianismo, é um período realmente muito temerário. Apesar de que mesmo nesse período tão sombrio, a igreja havia ainda aqueles homens e mulheres que guardavam a verdade, zelavam pela palavra do Senhor. Eram poucos, muitos perseguidos, muitos mortos, muitos fugiram, mas ainda eles estavam ali, eram os cristãos. Bem, nesse século IV, que começa a Idade Média, até o século XV, ali nós temos um outro marco, né, estamos entrando já na Reforma praticamente. Então todo esse período é o período do grosso, que nós chamamos de Idade Média. Só para constar, a Idade Média não vai terminar aqui no século XV. Muitos medievalistas, inclusive especialistas no medievalesco, como por exemplo Jacques Lecoq, ele defende que a Idade Média ela é uma Idade Média tardia, ela não termina aqui. A Reforma não é o marco da Idade Média, o fim da Idade Média. Para o Jacques Lecoq, a Idade Média ela ultrapassa esse período. Outros estudantes medievais vão baixar ali, eles vão colocar como marco o fim da Idade Média, exatamente esse período da Reforma, o período do Iluminismo, né, todo esse período aí em que as letras começam a surgir, né? Então o século das luzes eles chamam, né, porque é uma referência lá às trevas da Idade Média. Então a época das luzes brilhou, as pessoas começaram a estudar, a resgatar de novo os antigos escritos gregos, os filósofos, etc., as línguas. Então eles dizem que agora a luz surgiu, mas isso é controverso, essas limitações da Idade Média. Bem, o que é importante aqui nesse século tão grande da Idade Média? O Evangelho ele começou a se espalhar pela Europa, aqui, nesses 1000 anos, nós estamos recortando aqui 1100 anos, nós estamos falando de um período em que o Evangelho começa de fato a se espalhar, a palavra de Deus começa a se espalhar. A Idade Média ela passa a conhecer, e esse é o detalhe, um Evangelho cheio de misturas sincréticas, como eu frisei. Ou seja, aquele evangelho apostólico, o evangelho pregado por Jesus, pelos apóstolos, o evangelho dos primeiros séculos, não é o evangelho que começa a chegar em todas as partes da Europa. É um evangelho misturado com as crenças religiosas de muitas religiões, de muito paganismo. É esse evangelho que chega, um evangelho que não é mais puro, não é sadio. A mensagem não é mais aquela mensagem antiga, a mensagem da Escritura. É uma mensagem que está completamente e cada vez mais sendo acrescentada ou retirada. Ela não é mais a mesma. E é esse evangelho, não é, se assim podemos chamar, que chega lá na Europa e vai se espalhando ali na Idade Média. É um falso evangelho, na verdade. Não precisamos temer em dizer isso. O evangelho é o evangelho que está revelado na palavra de Deus. Se ele for misturado, não é mais o evangelho. Se ele foi retirado ou acrescentado, não é mais o evangelho. Então era um falso evangelho.
E a Igreja Católica Romana, ela vai surgindo e logo se fortalecendo muito nesses anos iniciais, pré-Idade Média e entrando de fato na Idade Média. Esse é o momento em que a Igreja vai ganhar o seu poder político, eu me refiro, e o poder religioso de domínio também ali das massas europeias que não conhecem o cristianismo, que começam a ouvir um cristianismo diferente daquele que está nas Escrituras Sagradas. E esse cristianismo diferente é que dá poder aos papas, dá poder à Igreja Católica Romana. Então, a Igreja surge dentro desse período longo, um período que a Igreja vai infestando e também vai dominando o cristianismo. O cristianismo passa a ser catolicismo romano. O que não é catolicismo romano é considerado herético. Né? E note bem, nesse período, né, de expansão da Idade Média da Igreja Católica, há missões. Nós não estamos negando que a Igreja Católica não tenha feito missões transculturais, ela fez, mas ela levou um evangelho corrompido. A Igreja ela leva um evangelho apesar do esforço de muitos dos seus padres, dos monges, mas ela já leva um evangelho que está ali contaminado, um evangelho diferente daquele que está na palavra de Deus. Isso é feito. Eles fazem missões, eles vão espalhando esse falso evangelho pela Europa toda. A Europa vai ficando cheia desse falso cristianismo, se assim podemos dizer, repleto de idolatria, repleto de tradições humanas. Então, todas essas coisas vão sendo acrescentadas ali no que se chama pregação do evangelho pela Igreja Católica Romana. A Bíblia ela vai deixando de ter aquele lugar maior na igreja e as tradições vão tomando o lugar da Escritura Sagrada. Elas vão, o próprio Papa vai sendo elevado ao nível maior como cabeça da igreja, e antes Cristo na Escritura Sagrada é o cabeça da igreja, e assim a igreja primitiva viu. Mas tudo isso vai mudando. Todos esses detalhes a Igreja Católica vai corrompendo. O Papa é o líder supremo da igreja, não é mais Cristo. Há um líder terreno, o que não havia na época apostólica. Era o próprio Senhor Jesus Cristo o líder. E então ele passou a ser considerado, nesse período da Idade Média, o líder de toda a cristandade. Me refiro ao Papa. Ele passa a ser visto como o líder de toda a cristandade.